a partir do versículo 26. Bem? Leiamos a palavra do Senhor. Mas um anjo do Senhor falou a Felipe: levanta-te e vai em direção ao sul pelo caminho do deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes, e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Felipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Felipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que estás lendo? Ele respondeu: como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Felipe que subisse e se sentasse. A passagem da Escritura que ele estava lendo era: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a boca. Na sua humilhação a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco, disse a Felipe: por favor, de quem o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro? Então Felipe passou a falar e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: aqui há água, que me impede de ser batizado? Felipe disse: é permitido, se crês de todo o coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem e desceram ambos a água, tanto Felipe quanto o eunuco, e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe. O eunuco não mais o viu, e alegre seguiu o seu caminho. No dia 2 de agosto, no sábado passado, nós tivemos a grande alegria de ver o batismo da nossa irmã Maria Luísa, né, irmão? Graças a Deus. E no dia do batismo da nossa irmã, eu li esse texto acerca do batismo, né, para poder introduzir esse momento tão belo na vida da nossa irmã. E hoje eu gostaria de ampliar um pouco mais, de estudar mais detalhadamente esse texto com os irmãos e aqui com a igreja. O Felipe do texto, ele não é um dos 12 apóstolos, vocacionados, chamados, testemunhas oculares do Senhor Jesus Cristo. Ele é um dos discípulos que entram em cena no momento das diferenças entre cristãos judeus e gregos, na partilha dos donativos. Aí você lembra do momento em que foram instituídos os diáconos, a diaconia, no meio da comunidade da igreja primitiva. Então, ele é conduzido para resolver aquela situação. Ele é usado por Deus, juntamente com aqueles homens, para fazer uma distribuição social adequada, para que todos não tivessem necessidade. E ele nasceu ministerialmente, até mesmo na cristandade, em meio a uma questão bem complexa. E ele foi usado por Deus em várias situações. Ele também foi utilizado para evangelização. Felipe foi um homem de Deus. A maneira como Deus o usava era singular, atraindo a atenção de todos os que o ouviam, né? Este Felipe é utilizado por Deus também para levar a palavra do Senhor a uma pessoa muito especial, o eunuco de Candace. Uma pessoa apenas uma. Ele não foi a uma comunidade, ele não foi a centenas ou milhares de pessoas, mas ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus para pregar para uma pessoa. Falou: move-te daqui para aquele lugar, vai para o caminho onde está Jerusalém e Gaza, onde está tendo a guerra hoje, né? Vai para lá, e o anjo do Senhor falou para ele: levanta-te e vai em direção ao sul, no caminho do deserto. Deus tinha um plano específico com uma pessoa, e o Senhor arrebatou e levou Felipe até ali. Essa pessoa não era uma pessoa comum, ele tinha características peculiares. Deus é um Deus que enxerga todas as coisas. Deus é um Deus onipresente, onipotente, onisciente, sabia do coração daquele homem, assim como conhecia também o coração de Cornélio, e tocou em Pedro, já lhe dando uma revelação
para que ele fosse levado até a casa de Cornélio e iniciasse o trabalho com aqueles que eram gentios e não judeus. Da mesma forma, o mesmo Deus, ele estava vendo a situação daquele eunuco, a sua adoração, o seu fervor, o seu temor a Deus. Então Filipe, ele foi levado até este homem para pregar a palavra do Senhor e confirmar a obra de Deus na vida daquele adorador. A obra de Deus na vida do eunuco de Candace. Vamos analisar nessa mensagem 3 pontos que são dignos de destaque sobre a pessoa do eunuco que servia a rainha Candace da Etiópia. Vamos retornar aos versículos 27 e 28 para encontrarmos esse primeiro ponto. 27 e 28. Ele se levantou e foi, um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltava para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Cada palavra aqui você vai descobrir uma coisa nova, né? Vamos analisar em primeira mão, logo na superfície dessa mensagem, a pessoa do eunuco, né? Quem era este homem? Primeiramente, ele era um homem de posição. O texto nos diz que ele era um homem renomado. Ele era um homem sobre outros homens. Ele era superintendente. Ele gerenciava uma hierarquia que estava abaixo dele. Ele era um homem importante, proeminente. Haviam pessoas sob o seu comando. Ele falava para ser feito e as pessoas lhe obedeciam. Segundo, este homem era respeitado também pelos poucos que estavam acima dele e por pessoas que estavam na sua mesma esfera, na sua mesma camada social. Porque nesse cargo, era um cargo, digamos assim, único. Poucas pessoas ocupavam aquela posição. E a rainha o tinha por autoestima, tanto que ele colocou em suas mãos a administração dos seus tesouros. Ele era uma pessoa reconhecida e até mesmo muito considerada por aqueles que estavam na mesma esfera ou acima dele. Ele também era uma pessoa que inspirava confiança. Naquela época, os governantes eles eram déspotas. Se não se gostava de alguém, eles já mandavam logo matar. Para ele se manter durante muito tempo nessa posição conceituada, era necessário que ele fosse uma pessoa de confiança, aonde colocasse as responsabilidades em suas mãos e eles conseguissem realizar, efetivar e ser totalmente fiéis à mente do seu soberano. Outra característica da pessoa deste homem de posição é que ele era competente. A sua competência levava a gerenciar muito bem todos os recursos da rainha. E também para estar ao lado dela no governo, era necessário que ele fosse organizado, que fosse uma pessoa instruída, que fosse uma pessoa produtiva, habilidosa nos relacionamentos políticos e também no campo diplomático. Ele não era qualquer pessoa, ele era um homem de posição, de acordo com o texto. O texto também nos fornece outra informação acerca desse homem. Esse homem, ele era rico. Nós sabemos hoje que aqueles que ocupam uma boa posição no Congresso Nacional Brasileiro, eles ganham acima do normal, né? Acima do normal comparado até com outros países, né? Então, se ele era um homem da estirpe, se ele era um homem que ocupava as altas camadas sociais, então certamente ele tinha uma qualidade de vida totalmente diferente. Ele era um homem rico, ele era um alto funcionário. Primeiro, ele tinha um alto cargo. Segundo, ele tinha uma alta posição, mas dentro de um país pobre. Onde há diferenças sociais, as pessoas que ocupam a esfera superior, elas estão sempre em maior foco, né? Então ele estava em alta posição, em destaque, em uma região geográfica, social e econômica, onde havia grande diferença de classes. Ele era uma pessoa com muitos recursos, porque a Etiópia é um país que se localiza abaixo do Egito, na nascente do rio Nilo. Se você observar todo o trajeto que ele percorreu para ir até Jerusalém, passando pelo deserto, ele teria que ir com uma caravana de pessoas, ele teria que ir com homens guardando a ele. Ele não era qualquer um, ele precisava de pessoas que o protegessem.
Ele precisava também de recursos, ele precisava de víveres, precisava de alimento, precisava de água, precisava de camelos, ele precisava de cavalos, precisava de uma carruagem, né? Então, para custear e subsidiar aquela viagem, ele precisaria ser um homem rico, né? Então, ele era um homem de posses. E nós observamos que ele estava fazendo uma viagem confortavelmente. Ele estava dentro da sua carruagem, né? Normalmente, antigamente, não se tinha aquela carruagem com rodas. Eram os escravos que carregavam no ombro, tá? Então, carruagem, quando se fala, não é bem um carro, como nós imaginamos, mas é aquela em que as pessoas, os servos, saem levando ele. Então, ele estava numa posição muito confortável. Ele era um homem rico. Este homem, porém, apesar da sua alta posição e apesar da sua riqueza, este homem, ele era um homem triste. Por que ele era um homem triste? Nós observamos que o próprio texto trata ele como um eunuco. Ele era um homem prejudicado em sua intimidade. Existiam aqueles, de acordo com o texto de Mateus capítulo 19, versículo 12, aqueles que são eunucos porque se fizeram assim pelo reino de Deus, decidiram não se casar, de uma maneira metafórica, né? Existem aqueles que nasceram, talvez por um problema congênito, com essa dificuldade. E outros que foram feitos institucionalmente eunucos para trabalharem no governo. Isso era muito comum naquela época. As pessoas, para não haver nenhum tipo de suspeita, eles eram feitos eunucos. Então esse homem, ele se localizava em uma dessas duas posições. Ou ele era eunuco de nascença, ou tinham feito dele eunuco para servir no palácio. Provavelmente seria a terceira hipótese. Teriam feito dele um eunuco para servir na realeza. Ele foi uma pessoa que sofreu a violência, que sofreu o escárnio e que sofreu também dentro de si mesmo a grande perda. Ele foi um homem sem intimidade. Provavelmente, como todos, muitas pessoas querem se casar, querem ter filhos, querem amar, mas ele estava impossibilitado de ter uma vida e um relacionamento com a pessoa que ele amasse. E também, apesar de toda a sua riqueza, ele era um homem sem descendência. Ele não tinha para quem deixar toda aquela riqueza que ele estava adquirindo. Então ele era um homem triste. Por mais que ele tivesse bens, por mais que ele tivesse recursos, por mais que ele tivesse posição social, por mais que as pessoas o respeitassem, se curvassem diante da sua presença, por mais que ele comesse do bom e do melhor, este homem era um homem triste. Vemos quem é o eunuco. E Deus conhece todas as pessoas. Versículo 28, observamos a busca deste eunuco. Voltava para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Irmãos, primeiramente, nós vimos quem é este homem. E agora, qual é a sua atitude em relação ao Deus de Israel? De acordo com a história, havia até mesmo judeus e comunidades judaicas lá na Etiópia por volta do século IX a.C. Então, essa comunidade judaica instalada na Etiópia, e até mesmo existem documentários hoje da History Channel que falam acerca da presença do judaísmo na Etiópia. Muito interessante isso, né? Então, esses judeus que estavam na diáspora e que habitavam na região da Etiópia, provavelmente falaram acerca do Deus de Israel, e esse homem se converteu em sua terra. Também era costume daqueles que moravam na diáspora, que moravam no exterior, como era muito difícil essas viagens internacionais, eles irem pelo menos uma vez na vida fazer a peregrinação até Jerusalém, até o templo, para adorarem ao Senhor pelo menos uma vez na vida. E ele, como um etíope, mas ao mesmo tempo convertido ao judaísmo, ele estava talvez fazendo a sua única peregrinação, saindo da sua terra e indo até Jerusalém para adorar a Deus, né? Era costume dos judeus fazerem isso, e mesmo sendo gentio, ele sabia que iria para o templo, que ele não iria entrar naquele templo, que ele iria oferecer o sacrifício do lado de fora, mas mesmo desta maneira, ele quis fazer essa grande viagem. Ele se esforçou, irmãos, em se aproximar e cumprir tudo aquilo que Deus exige em sua lei, tudo aquilo que a tradição judaica impunha ou até mesmo requeria dos seus seguidores. Ele estava procurando fazer o máximo.
A fé vai além da razão humana. Por mais que ele não tivesse toda a aceitação, não fosse 100% incluído na religião judaica, mas mesmo assim ele abraçava esse Deus. Mesmo assim ele queria se fazer presente ali naquela cidade. A fé vai além da razão humana. Ela nasce no coração de Deus e nos atrai até o Senhor. Se nós cremos em Deus, irmãos, é porque Deus mesmo quis derramar sobre nós a fé. Se hoje nós temos a fé, nós temos condições de nos aproximar desinteressadamente do Senhor. Nós queremos a Ele, nós desejamos a Ele. Não é nada imposto, é voluntário. E Ele estava se esforçando. E este amor nos atrai de uma maneira que não é traduzível em palavras. Eu não consigo traduzir em palavras o que aconteceu comigo. Ontem eu estava conversando com o irmão filipino, ali no aniversário de 5 anos de casamento dos nossos irmãos ali. E nós fomos ali, visitamos, estávamos conversando, e estávamos falando acerca da conversão, ele me contando o testemunho pessoal, e eu contando o meu testemunho também de conversão, como foi que aconteceu. E naquele momento, eu estava falando para ele: irmão, eu não tive a oportunidade, como as crianças aqui, de nascer num lar cristão. Eu nasci fora da igreja, né? Mas quando eu cheguei a Cristo, quando eu fui à igreja pela primeira vez, ali naquela noite, eu que nunca pensei em ser crente, em ser evangélico, né? Porque crente para mim era uma palavra esquisita, né? Parecia mais cafona, né? Então eu pensava ser crente não era algo muito ligado à minha realidade. Naquele dia eu fui até a igreja, a palavra de Deus me tocou de uma maneira tão intensa. Eu comecei a olhar fixo para aquele pastor, olhar fixo para aquela mensagem, e aquelas palavras foram entrando em mim. Eu não sei traduzir em palavras o que foi que aconteceu. Não sei. Eu só sei que no final o pastor fez o apelo e estava lá na frente aceitando Jesus. Então nós muitas vezes não conseguimos traduzir em palavras o que Deus faz conosco, e da mesma forma com aquele homem. Nós não temos condições de traduzir, até mesmo ele não tivesse condições de traduzir em palavras o que estava impelindo ele da sua terra até Jerusalém, mas acontece que essa fé era tão grande que fazia com que ele suplantasse todos os obstáculos. Ele queria ir até Jerusalém, ele estava se esforçando, porque a fé vai além da nossa compreensão, além da nossa razão, além da nossa capacidade de traduzir em palavras. Mesmo diante destas circunstâncias, ele não se abateu, ele não mediu esforços, ele empreendeu a sua viagem, ele se esforçou. Nós também observamos o seu interesse. No texto, no versículo 28, nos diz que ele estava lendo o profeta Isaías. Irmãos, existem verdades incluídas aqui nessa afirmação, né? Ele estava lendo o profeta Isaías. Só haviam 2 probabilidades de leitura do pergaminho de Isaías: ou em grego ou em hebraico. E a sua língua natural não era nenhuma dessas 2. Ele estava lendo o texto do profeta Isaías em uma língua estrangeira, tentando compreender o seu próprio Deus e como Deus pensa. Ele tinha interesse pela palavra de Deus. Ele tinha interesse pela revelação de Deus. A questão apresentada então a Filipe, quando ele está dialogando com Filipe, não é de cunho linguístico. Ele não fala para Filipe: olha Filipe, eu não estou entendendo essa palavra aqui. Tá grego para mim isso daqui. Eu não estou entendendo nada. Ele não estava falando, esclarecendo uma dúvida de cunho linguístico. Ele já entra no aspecto teológico. Quem é esse Messias que o texto fala? Olha só, ele chegou ao ponto de interpretar, de conhecer o texto, de interpretar o texto e de já estar buscando uma aplicação para aquele texto. Então ele já estava se aprofundando teologicamente dentro do texto de Isaías, numa língua que não era a sua. Hoje, quando você quer uma Bíblia, você liga para a Livraria Fiel, você liga para o Jeová Jireh. Aí você fala assim: eu quero uma Bíblia. Aí ele vai falar assim: aqui tem trocentas Bíblias. Tem Bíblia com mapa, Bíblia sem mapa, Bíblia com figura, Bíblia para criança, Bíblia para adolescente. Hoje você tem Bíblia de todo tipo, né? Tem Bíblia em quase todos os idiomas. Você tem Bíblia demais.
Você quer material evangélico, você quer CD, você quer tudo, você tem tudo nas suas mãos. Mas, irmãos, naquela época não era assim. Para ele ter o pergaminho do profeta Isaías na sua mão, era algo muito impressionante, né? E ele estava estudando aquele texto, ele estava interessado pela palavra de Deus. Nós precisamos nos interessar pela palavra de Deus, né? Nós vivemos em uma geração, e nós vamos falar um pouco sobre isso no seminário que teremos na próxima sexta-feira. Nós estamos em uma geração na qual a grande característica e talvez a grande propulsora de mudanças é a tecnologia. Então hoje em dia, se você quer um texto, você vai para um hypertext, você vai para um texto digital, onde existem figuras, imagens que se mexem e vídeos. Nós estamos na geração high-tech. Nós estamos na geração onde o texto comum análogo de um livro, ele já não faz muito sentido. Você pega o livro, você abre ele, daqui a pouco você está dormindo. Porque o nosso cérebro ele está condicionado ao hypertext. Está condicionado às imagens. E nós deixamos de lado a questão da leitura. Nós queremos algo já fácil, interpretado. Abre o YouTube e coloca uma mensagem. Estou escutando. Estou na minha devocional hoje. Aí liga lá o áudio da Bíblia, né? Já ouve a mensagem interpretando aquele texto para você. Não, essa interpretação eu não quero outra. Aí você tem lá, mensagem em Isaías. Aí tem um monte de mensagem em Isaías. Aí eu vou escolher, não, desse pastor que eu não gosto desse, eu gosto desse eu não gosto. Você vai escolher até o pastor. Escolhe o pastor, escolhe a mensagem. Acho que não escolhe as minhas mensagens não, porque sempre tem lá no YouTube 10 visualizações, 20 visualizações. Acho que os irmãos não vão ver minhas mensagens. Quer ver de outros lá. Acho que vai ver do... Como é que é aquele que faz a gente rir? Como é que é o nome dele? É o Cláudio Duarte, o pessoal mostra dele. Está lá, milhões de visualizações. Então você escolhe o pastor, você escolhe o tema, você escolhe o texto bíblico, está tudo lá. Hoje em dia é muito fácil você simplesmente pegar uma coisa já interpretada e trazer para a sua realidade. Agora, difícil é você abrir o texto análogo aqui, ó, né, e ler ele, e orar e falar, Deus, o que o Senhor quer para mim? Aí você pode falar assim, pastor, você é retrô. Não, eu não sou retrô. O importante é que Deus quer nos falar algumas coisas específicas. Eu gosto de tecnologia, viu? Eu tenho iPad, tenho iPhone, tenho computador, né? Tenho até Facebook. Mas, irmãos, nós temos que analisar que nós precisamos desenvolver a questão da oração, né? Para termos a interpretação do texto bíblico, para termos uma aplicação na nossa vida, para termos tempo para ouvir Deus falar conosco. Essas coisas não vêm se você já pega tudo interpretado. Nós vivemos numa geração preguiçosa, né? Nós não podemos ser assim, né? Até a Gabi sabe que a gente não pode ser preguiçoso, né? Nós vivemos numa geração preguiçosa, né? Então, nós precisamos superar isso. Porque com essa preguiça a gente perde o interesse pela palavra de Deus. Com essa preguiça nós perdemos o interesse pela oração, perdemos o interesse por essas coisas que nós consideramos maçantes, porque não estão ligadas diretamente à tecnologia, ao avanço, à velocidade. Vamos pensar e refletir nisso. Aquele eunuco, ele estava tirando o seu pergaminho e lendo aquele pergaminho e desenrolando interpretação teológica, e Deus já estava revelando para ele que existia um Messias. Um Messias. E esse texto ele é maravilhoso. Como é importante nós termos interesse pela palavra de Deus. Este homem também, irmãos, ele estava fazendo um investimento. Investimento. Hoje nós investimos tanto em tantas coisas, tá? Se você fizer, vamos fazer aí talvez uma experiência. Pega aquelas notinhas, sabe, os recibozinhos. Pega todos os recibozinhos que você gastou durante o mês. Aí você vai ver aonde você aplicou o seu dinheiro. Aí você vai ver que você gastou mais de 20 mil no Combine. Gastou também bastante dinheiro lá, né? Digamos aí, no Mac, no Hakuei, no Kimbro. Esses dias a Ana Cláudia trouxe, ela gosta de comprar comida lá no Kimbro, que é tudo baratinho. Eu falo assim, trouxe comida usada de novo, amor.
né? Então, você vai observar quais são as suas prioridades orçamentárias, né? Onde você investe bastante, onde você gasta bastante dinheiro, né? Aí você vai ver depois onde você está investindo para que você possa crescer com Deus. Né? Será que você comprou algum material evangélico aquele mês? Será que você ofertou na igreja? Será que você deu dízimo? Né? O que você fez como parte do seu dinheiro com seus recursos? Né? Então, esse homem ele estava investindo. Investiu alto, irmãos. Né? Ele tinha a oportunidade de talvez fazer uma viagem para a Europa, né, transatlântica, mas ele não fez. O que ele fez? Ele fez uma peregrinação a Jerusalém, investiu dinheiro numa viagem religiosa, né? Uma viagem que fosse acrescentar a sua fé. Ele investiu dinheiro na compra daquele pergaminho. Você acha que era barato comprar aquele pergaminho? Não é 3.000 ienes não, irmãos. Né? Era serviço de uma vida. Sabe por quê? Porque não é como hoje, você vai ali, hoje de manhã cedo eu imprimi essas 5 folhas lá em casa no meu computador em menos de 1 minuto. Antigamente, se você quisesse ter as folhas de um texto sagrado, era serviço para mais de 1 ano. Sabe por quê? Porque o escriba, é interessante isso, o escriba, todas as vezes que ele ia escrever a palavra Yahvé, sabe o que ele tinha que fazer? Ele tinha que parar, tomar banho, né? Tomava banho inteiro, se purificava, para então ele voltar ao seu texto e escrever a palavra Yahvé. Olha o tamanho da reverência. Aí ele continuava a escrever, aparecia Yahvé de novo, ele fazia tudo de novo. Ia lá, tomava banho, se purificava. Você acha que é fácil? Né? Ainda mais o texto de Isaías, que é um dos que mais carrega a palavra Yahvé. Né? Então é serviço para mais de 1 ano aí. Ia ter que pagar o serviço de um escriba para mais de 1 ano para fazer um pergaminho para um estrangeiro. Irmãos, olha o tamanho do investimento que esse homem fez para poder ter esse pergaminho ali do profeta Isaías nas suas mãos. Ele investiu. Nós precisamos investir no reino de Deus. E o maior investimento que nós podemos fazer no reino de Deus é a nossa própria vida. Porque nós também traduzimos hoje em dia, essa questão dos valores, nós traduzimos tempo por dinheiro, né? Tempo é dinheiro, de acordo com a nossa sociedade capitalista, né? Então, tempo é dinheiro, né? Então, nós podemos aplicar também o tempo. Quando nós aplicamos 2 horas por semana, digamos aí 3, você tem que tomar banho, né? Tomar um banho, botar uma roupa bonitinha, passar a sua camisa, entrar no seu carro e vir para a igreja, depois voltar para casa, né? Então suponhamos aí que você gasta 3 horas por semana para vir à igreja, para ouvir uma mensagem bíblica, para termos a adoração comunitária. Você está investindo tempo, mas ao mesmo tempo você está investindo dinheiro. Você está investindo uma parte da sua vida para poder estar aqui e apresentar o melhor que você tem a Deus, não é verdade? Isso é um investimento, mas mais do que 3 horas por semana, irmãos, é nós dedicarmos 24 horas da nossa vida a Deus. Aí você vai ver que a perspectiva de vida com Deus, ela muda totalmente. Você está investindo toda a sua vida em servir a Deus. E qual é o fruto desse investimento? É a vida eterna. Porque ninguém tem condições de sacar do banco da eternidade a sua salvação se não tiver uma aliança com Deus 24 horas por dia. Então o maior investimento que nós podemos fazer é termos um relacionamento com Deus 24 horas por dia. É o maior investimento da sua vida, irmãos. E este homem, ele fez esse investimento. Ele investiu. Foi a sua busca. Ele buscou a Deus fazendo esforço, ele buscou a Deus investindo, e ele buscou a Deus com interesse. E agora nós vamos observar essa terceira etapa na vida deste homem, que é o processo de salvação do eunuco. Vamos ler agora o texto, ver alguns detalhes do texto, do versículo 30 ao 38. Bem? Felipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que estás lendo? Ele respondeu: como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Felipe que subisse e se sentasse. A passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matador, e como um cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a boca. Na sua humilhação a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco, disse a Felipe: por favor, de quem o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro?
Então Felipe passou a falar e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: aqui há água, quem me impede de ser batizado? Felipe disse: é permitido, se crês de todo o coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem, e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e Felipe o batizou. O processo de salvação do etíope. O processo de salvação do etíope começou antes do seu encontro com Felipe. Foi o que aconteceu semelhantemente a Cornélio lá em Cesareia. Deus já estava trabalhando na vida deste homem, né? Os traços são evidentes. Por quê? Nós observamos o seu esforço, o seu interesse, o seu investimento. Deixa claro que Deus e o Espírito Santo estavam movendo naquele homem. Antes do momento culminante do processo salvífico, Deus começa a trabalhar por meio das circunstâncias da vida, da reflexão pessoal e da necessidade de mudança. A conversão, irmãos, de um dos maiores ateístas do século XX. Você já ouviu falar de C.S. Lewis? Já ouviu falar? Talvez você tenha ouvido falar do filme dele, do livro dele. Ele escreveu 7 volumes chamado As Crônicas de Nárnia. Talvez você já tenha visto o filme que foi lançado pela Disney, chama-se Nárnia, né? Então, Nárnia, ele foi escrito originalmente para que se falasse para as crianças o plano de salvação. C.S. Lewis, ele era um ateu. Ele nasceu em um lar cristão. A sua mãe morreu de câncer ainda muito cedo. O seu avô, ele era um pastor presbiteriano. E aos 20 anos de idade, ele deixa a sua casa. Decepcionado, ele vai morar e estudar na faculdade. Lá na faculdade ele conhece a sua tia e vai residir com ela. E aí que ele se tornou mais confuso. Porque a sua tia, ela era cristã, mas ela era uma cristã que não era firme na igreja. Mas ela frequentava e ia em vários lugares. E ele pensava: mas que espécie de cristianismo é esse? E ele ficou mais decepcionado com o cristianismo ainda. Aprofundou-se nessa filosofia ateísta e deixou a palavra de Deus. E ele então se formou, se graduou, tornou-se um professor na Universidade Inglesa de Oxford. E um determinado dia, ele estava num trem, passando pelos Alpes suíços, e Deus falou com ele dentro daquele trem. Ele não ouviu o testemunho de ninguém. Ele simplesmente ouviu Deus falar com ele, de uma maneira tão tremenda, que aquele homem ateu, bem-sucedido, em uma alta esfera social, dentro da academia, defendendo o ateísmo, ele foi convertido ao Evangelho. Ele aceitou o Jesus Cristo, o Jesus do seu avô, o Jesus da sua mãe. Ele retornou à fé. E ele se tornou um dos maiores apologistas do século XX. Quando viam falar acerca de ateísmo, chamava C.S. Lewis e ele dava todas as respostas. Homem que teve uma experiência com Deus. A conversão de Cornélio começou antes de Pedro ir lá conversar com ele. A conversão do eunuco começou antes. A conversão de C.S. Lewis começou antes da confirmação. Deus já estava falando com estes homens. A primeira vez que Deus falou comigo, eu tinha 16 anos de idade. Eu não estava na igreja. Deus falou comigo. E eu comecei a buscar a Deus. E essa fé foi confirmada no dia em que eu ouvi a palavra de Deus dentro da casa de Deus. Irmãos, a conversão desse eunuco começou antes do seu encontro com Felipe. O processo de revelação do Deus que vive começou antes deste momento que o texto bíblico nos relata. Ele estava no processo culminante e o Espírito Santo, ele começou a mover toda a circunstância para levar Felipe até aquele homem e concluir esta obra maravilhosa. Então, Felipe se aproxima do eunuco e lhe elucida a palavra de Deus. Vamos ver aí o texto de Romanos, sem perder Atos. Romanos capítulo 10, versículos 13 a 15. Romanos 10, 13 a 15. Porque
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Felipe, ele é usado por Deus para elucidar a salvação ao etíope. E muito embora o etíope tivesse informações concretas acerca do que fosse salvação, por meio do judaísmo, da comunhão com Deus, ele não sabia como invocar o nome do Senhor para receber a sua salvação. E nesse ponto nós enxergamos a importância vital da pregação do Evangelho. Não é somente experiência com Deus. A salvação, ela não se processa somente com experiência. Não é esoterismo. A salvação em Cristo Jesus é uma salvação fundamentada na Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é a revelação de Deus para nós que somos homens. A Palavra de Deus é o nosso norte, é o nosso guia. É a Palavra de Deus que nos conduz até o conhecimento de Cristo Jesus. Então a Palavra de Deus precisava ser pregada para que a salvação fosse confirmada na vida deste eunuco. Como o eunuco invocaria o nome de Jesus se ele não cresce em Jesus Cristo? Para crer em Jesus, era necessário que a Palavra de Deus fosse pregada e fosse levado até Jesus Cristo. Como creria se Felipe então não lhe trouxesse essa palavra? E como Felipe lhe pregaria se ele não tivesse conteúdo para transmitir àquele homem? Porque nós não podemos falar de qualquer coisa. Aquele que fale a palavra de Deus. Aquele que ensine a palavra de Deus. Aquele que orienta homens, que oriente conforme a palavra de Deus. Ele estava orientando pela palavra de Deus. E como ele empregaria essa palavra se ele não fosse enviado pelo Espírito de Deus? E como atenderia o chamado de Deus se ele não tivesse em seu coração a chama do Evangelho ardendo em seu coração? O trabalho de Filipe foi decisivo para a salvação do eunuco. Contudo, irmãos, eu te digo também outra coisa. Se não fosse Filipe, ia ser outro. Então não existem insubstituíveis. Existem pessoas que amam a Deus, pessoas que amam a obra de Deus e que se predispõem a fazer a vontade de Deus de uma maneira correta e de uma maneira esforçada. Porque nós não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente. O texto também nos fala que é Felipe. Não fala que é o apóstolo Felipe. Não fala que é o diácono Felipe, muito embora ele fosse o diácono Felipe. Não fala que é o presbítero Felipe. Não fala que é o missionário Felipe. Mas simplesmente diz que é Felipe. Sabe o que significa isso, irmãos? Que essa realidade de pregação é para todos nós. Não é somente para aqueles que porventura tenham um título ou que venham ser líderes dentro da igreja. A responsabilidade da pregação do Evangelho é para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Conhecer ao Senhor, ensinar acerca do Senhor. Irmãos, quem me levou até a fé não foram líderes da igreja, foram irmãos. Irmãos que oraram comigo, irmãos que choraram comigo, irmãos que abriram a Bíblia e leram comigo, irmãos que me receberam em sua casa, irmãos que dividiam o ovo porque não tinha carne. Irmãos, como é bom nós termos irmãos que nos ajudam. Como é bom quando Deus começar a te usar para consolar, para evangelizar, para ganhar as pessoas para Cristo, para lhes mostrar o caminho da salvação. Deus nos quer produtivos do seu reino. Deus nos quer que demos a dar fruto para a salvação. Deus não nos convocou para vivermos uma vida individualista, mas Deus nos chamou para compartilharmos esse Evangelho. Este Felipe, ele foi usado por Deus. E você também pode ser usado por Deus para abençoar tantas pessoas que necessitam de salvação. Eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei a obra que Ele fez na minha vida. Eu sei as transformações
Eu sei também as dificuldades que eu tinha, os pacotes de problema que eu trouxe para o reino de Deus. Mas eu também sei que Ele operou na minha vida coisas tremendas. E Ele usou estes irmãos para fazer também parte desta obra. Confirmada então foi a sua salvação por meio da confissão e por meio do batismo. O que diz aqui no versículo 36? Vamos voltar lá para o texto de Atos. Atos capítulo 8, versículo 36. E prosseguindo, chegaram ao lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: aqui há água, que me impede de ser batizado? Nós não vemos Filipe falando para o eunuco: olha, agora que eu falei com você, que nós conversamos e que você creu, você quer ser batizado? Né? Filipe não sugere o batismo para o eunuco. Mas o próprio eunuco, ele toma uma atitude voluntária. Olha, o que me impede de ser batizado? Porque eu já creio em Jesus. Eu quero assumir publicamente que eu creio nesse Jesus. Eu quero assumir publicamente a minha fé. Eu quero assumir publicamente que eu tenho um compromisso com Deus. É voluntário. Irmãos, essa fé, ela foi confirmada por esse desejo voluntário de buscar a Deus e de ter aliança com esse Deus. O que me impede de ser batizado? O que me impede de ter uma aliança com Deus? Nada me impede. Então eu quero alinhar a minha vida. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero um compromisso com Jesus voluntário, irmão. Que tremendo isso. Ele se interessou por este ato. Jesus, ele instituiu: aquele que crer e for batizado será salvo. Glória a Deus. Condições para a nossa salvação. Precisamos crer. E se temos a possibilidade e tempo, nós nos batizamos também. Condições para a nossa salvação. E é necessário essa confissão firme. Ele queria fazer esta confissão e pensou sem relutar. E ainda Felipe até foi pé atrás. Olha, se você crê mesmo, ele não falou: vamos logo antes que você desista. Ele não falou assim, não. Ele ainda analisou: olha, você crê mesmo? É isso mesmo que você quer para a sua vida? E ele falou: é isso mesmo que eu quero. Então ele tomou essa posição, mandou parar o carro. Homem de posição, para o carro. Agora eu vou descer, vamos me batizar naquele lugar. Homem humilde, né? Porque recebeu Felipe dentro do seu próprio carro. Ele poderia, na sua posição, dizer: vai andando aqui que a gente vai conversando. Ele falou: entra aqui, fica comigo. Homem humilde. Homem que já tem Deus movendo em seu coração, né? Esse homem saiu dali diferente. Para concluirmos essa mensagem, quais são as lições que nós podemos extrair desse texto para a nossa vida? Primeira lição: irmãos, o dinheiro, o sucesso profissional, a alta posição social não nos afastam de Deus. Existe esse mito. Então assim, ficou rico, se distanciou de Deus, né? Cresceu profissionalmente, se distanciou de Deus. Agora eu tenho uma outra esfera. Não dá para eu frequentar a igreja de ânimo, porque ali o pessoal é muito simples. Não é mais não. Não, agora tem que procurar uma igreja de acordo com o meu nível. Não vai achar, porque a igreja de Nikkei, só se for igreja japonesa, aí tem umas igrejas bonitas. Dinheiro, o sucesso, irmãos, a alta posição social não nos afastam de Deus. Mas, como aconteceu com este homem, pode ser uma maneira de nós servirmos melhor a este Deus. Ele era rico, ele aproveitou o dinheiro que tinha, então eu vou lá para Jerusalém. Ele era rico, então eu vou comprar a Bíblia aí, manda todo mundo escrever a Bíblia para mim, que eu quero saber. Eu quero os pergaminhos, eu quero os escritos, né? Então, se você tem posição, se você tem dinheiro, você pode servir melhor a Deus. Isso não é empecilho. O problema é que existe a questão do fascínio, né? Sabe o que é fascínio? Nunca teve. Quando teve, se lambuza. Essa questão do mel, lembra do mel? Nunca comeu mel. Quando come mel, se lambuza, né? Então, o problema não é o dinheiro. O problema é como nós trabalhamos e como nós lidamos com as coisas que Deus nos dá. Porque, às vezes, nós podemos ser abençoados, né? Mas nós podemos tropeçar até a cabeça que Deus nos dá. Então a gente tem que ter bastante sabedoria, temor de Deus, né? Para que nós possamos estar sempre próximos do Senhor, né? Então dinheiro, sucesso, posição, nada disso é desculpa para que nós nos afastemos de Deus. Não é. Segunda lição que nós podemos extrair do texto: esse homem, ele era eunuco.
não é? Depois que ele aceitou a Cristo, se batizou, ele deixou de ser eunuco? Continuou eunuco. Irmãos, existem coisas na nossa vida que não mudam. Existem coisas que Deus muda. Você pode falar assim, nosso pastor é negativo, né? Não é negativo não, irmãos. É realidade, né? Eu não vou vender um evangelho aqui todo empacotado para você consumir e depois você abrir o pacote lá na frente da sua casa e vai ver, não era bem assim. Ah, então Deus não funciona. Não, nós temos que ser realistas. Deus muda muitas coisas. Primeira coisa que Deus nos muda é a moral, o caráter, muda o espírito, nos dá uma nova vida. O Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. Nós somos transformados para a salvação. Mas existem coisas que não mudam. E não vão mudar. E aí? Vai deixar de servir a Deus por causa disso? Ele deixou de servir a Deus porque era eunuco, continuou eunuco? Não. Ele não deixou de servir a Deus. Ele continuou, o texto nos diz que ele voltou para a sua casa muito contente. O que ele fala aqui? Versículo 39. O eunuco, ainda na condição de eunuco, não viu mais a Filipe. E alegre, seguiu seu caminho. Ele continuou alegre. Estava eunuco, mas estava alegre. Oh, que bênção! Glória a Deus! Né? Tem coisas que não mudam e nem por isso a gente vai deixar de ser feliz, né? A gente não vai deixar de ser feliz. Porque Deus está conosco. Nós temos uma promessa muito maior lá na frente. Respostas. Terceira lição que nós podemos extrair do texto é: respostas vêm e mudanças acontecem somente quando nós buscamos ao Senhor com ações práticas. Ele tomou aquela atitude de sair da sua terra e de ir para Jerusalém. No caminho ele encontra uma pessoa que ele nunca viu na vida e depois não viu mais. Coisas acontecem só quando nós nos movemos. Se você fica parado, estático na sua vida, não toma atitudes em rumo a Deus, as coisas não vão acontecer. Você vai ter uma vida parada. Às vezes, nós ficamos naquele mesmo movimento de Sansão. Sabe de Sansão? Quando ele foi aprisionado e ele se transformou, teve os seus olhos perfurados e ele ficou cego. Qual era o movimento que Sansão fazia? Era um movimento circular. Ficava moendo o dia inteiro. A sua vida era um contínuo círculo, né? Um ciclo de acontecimentos, e ele não saía daquele ciclo de acontecimentos. Se nós não tivermos um rumo com Deus, e não buscarmos coisas novas, e não andarmos rumo aos propósitos de Deus, as coisas não vão acontecer. As respostas só vêm para nós quando nós estamos caminhando o caminho de Deus. Aí as coisas começam a acontecer. Se você ficar parado e esperar as coisas acontecerem, não vai acontecer. Nós temos que andar com Deus. Seja fiel, né? Comece a buscar a Deus, comece a orar, comece a ler a palavra de Deus. Aí você pode falar assim, mas tudo isso é muito, como eu posso dizer, é muito lento, pastor. Não vai mudar tão rápido. Eu quero uma coisa que mude muito mais rápido. Vou falar sobre isso sexta-feira. Nós vivemos num mundo instantâneo, né? Mas Deus nos chama para que nós tenhamos paciência, porque a paciência desenvolve perseverança. É necessário que nós tenhamos paciência, Deus, e que nós andemos o caminho de Deus. Continue orando. Se você orava, continue orando. Se você lê a palavra de Deus, continue lendo a palavra de Deus. Se você continua vindo para a igreja, continue vindo para a igreja. Se você continua dando bom testemunho, continue dando bom testemunho. Aquele que se santifica, santifique-se mais ainda. Busque mais ainda a palavra de Deus. Busque mais fazer a vontade do Senhor. Então as respostas vão começar a aparecer na sua própria vida. A vida desse eunuco, ela nos trouxe grandes ensinamentos. E por último, nós observamos a questão do exemplo do pregador. Aquele que prega a palavra de Deus tem que ser uma pessoa preparada. Não adianta nós queremos pregar o Evangelho se nós não temos preparo, pelo menos nas coisas que são essenciais, né? Nós precisamos ter um preparo essencial na vida cristã. Não somente de teoria, a gente precisa viver a base da vida cristã, né? Para que nós possamos ensinar de acordo com aquilo que nós vivenciamos. O pregador tem que ser uma pessoa preparada. Preparada para falar acerca do Deus que transformou a sua vida e de dar um testemunho edificante, né? Quando as pessoas conversam preparadas pelo Espírito de Deus, em comunhão com Deus, cheios da unção do Espírito Santo, não é conhecimento, não é só saber, irmãos, tem que estar cheio de Deus.
nós precisamos transbordar o amor de Deus, nós precisamos transbordar a sabedoria de Deus, precisamos transbordar a unção de Deus. E isso só acontece quando nós buscamos a Deus com interesse e com esforço e vivemos essa palavra. O texto de Romanos, capítulo 11, versículo 33 a 36, nos fala da importância dessa transformação, da salvação, do preparo do pregador. Ele fala: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nós observamos nesse texto algo tremendo, irmãos. Em última instância, Felipe estava pregando, mas Deus é quem estava regendo aquela situação. Aleluia. Não foi? Não foi Deus que regeu o coração daquele homem numa terra estrangeira? Não foi Deus que regeu o coração de Felipe para se encontrar com ele? Não foi Deus que regeu o desejo de se batizar? Deus está regendo todas as coisas, porque Ele é soberano. Aleluia. Talvez tenham familiares seus que estão distantes de você. E se você pensa: se eu estivesse lá, eu pregaria a palavra. Está morrendo. Poxa vida, faleceu. Eu não tive a oportunidade de ir lá e de falar. Aonde a sua mão não alcança, Deus chega. O que você não pode fazer, Deus faz. Quem conheceu a mente de Deus? Ninguém conhece. Mas Ele é soberano, porque Ele faz todas as coisas para louvor da sua glória. E Ele quer também te usar para louvor da sua glória. Porque nós não podemos dar nada para Ele para receber. Ele mesmo é que nos dá gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Porque dele é a glória, para Ele é a glória. E nós vivemos e respiramos a sua própria vontade. Este é o lucro. E a sua vida nos traz grandes lições para a nossa própria caminhada cristã. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Agradecemos por esta noite. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos ensina acerca da Tua palavra. É o Senhor mesmo que se revela a nós. O Teu Espírito Santo é quem revela a nós que o Senhor é o único caminho, e que é a verdade e que é a vida. Obrigado a Deus porque a salvação ela aconteceu antes de nós conhecermos muitas vezes pessoas, irmãos, e até mesmo de chegarmos até a Tua igreja. Mas o Senhor confirma esta fé e essa salvação quando nós levantamos a nossa mão e confessamos dentro da comunidade cristã também. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos fazer compreender as verdades deste texto nesta noite, Senhor. Não são as bênçãos ou a prosperidade desta vida que vai nos afastar de Ti. Também não vão ser, Senhor, os problemas que não mudam, que vão nos afastar de Ti. Nós sabemos que nós precisamos andar com o Senhor perseverantes. Nesse caminho o Senhor transforma, opera e faz milagres. Ensina-nos, ó Deus, a investir tempo, investir, ó Deus, recursos, investir a nossa vida na busca pelo Senhor. Que o Senhor possa operar também na Tua igreja, Deus, o desejo, o anseio de estar mais próximo de Ti. Não por atitudes ou por teoria, mas por atitudes práticas. Que o Teu povo possa buscar ao Senhor e que coisas possam acontecer dentro de cada lar em nome de Jesus. Prepara, meu Deus amado, cada um dos Teus filhos, assim como Felipe, para serem pregadores da Tua palavra e que possam estender as mãos para tantos que necessitam. Famílias desesperadas, homens e mulheres que não sabem mais como resolver os seus próprios problemas. Que todos os Teus servos sejam cheios do Teu Espírito Santo, que sejam cheios da Tua palavra, que tenham comunhão contigo e que sejam usados nas Tuas mãos com poder e autoridade. Guia a nossa vida, Jesus. Nós não sabemos o que está diante de nós. Nós não sabemos, ó Deus, muitas vezes qual caminho a seguir, mas nós sabemos que Tu estás conosco. A Tua palavra nos diz que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, por meio do Teu Espírito que habita em nós. Por isso, guia os passos dos Teus filhos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Mostra-lhes, ó Deus amado, as decisões que devem tomar.
Mostra-lhes, ó Deus, como devem viver. Revela-lhes, ó Deus, a tua vontade. Que o Senhor possa lhes dar a alegria de viver a salvação. E que todos aqueles que estão aqui presentes nesta noite possam ser salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Derrama salvação sobre esta igreja. Derrama salvação sobre os nossos irmãos, para que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Te louvamos, meu Deus, pela vida da nossa irmã Maria Luísa, que desceu as águas batismais nesse último mês. E que o Senhor possa preparar outros irmãos também para receberem a confirmação da sua salvação e da aliança contigo por meio do batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda de olhos fechados, conforme também essa palavra nesta noite, este eunuco, ele ouviu a palavra do Senhor e ele confessou que cria no Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não teve a oportunidade de confessar publicamente a sua fé em Cristo Jesus, se você gostaria nesta noite de dizer: eu creio em Ti, Senhor, eu Te aceito como o único Senhor e Salvador da minha vida, nunca fiz, mas nessa noite eu quero fazer, porque eu quero ser salvo. Se você deseja, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Tenha coragem, que você possa levantar a sua mão e dizer: eu Te aceito nessa noite, Senhor Jesus. Eu Te aceito, Jesus, como Salvador da minha vida. Entra na minha vida, entra na minha casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Se todos já são salvos, um segundo apelo gostaria de fazer nesta noite. Se você estava afastado dos caminhos de Deus, mas deseja retornar à presença de Deus, ou alinhar a sua vida talvez de uma maneira diferente, como até hoje não aconteceu, deseja que o Senhor Jesus administre e gerencie toda a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus problemas, e te dê um caminho iluminado para que você possa andar, e também te dê perseverança para suportar as coisas que não mudam. Se você deseja nesta noite restaurar a sua vida com Cristo, dizer: Senhor Jesus, eu volto até a Tua presença. Eu criei, mas até hoje vivi afastado. Ou então eu criei e me afastei durante um período da minha vida, mas a partir de hoje eu quero retornar a Ti. Se você deseja nesta noite retornar ao Senhor e firmar uma aliança com Cristo Jesus, eu gostaria que você levantasse a sua mão a Deus e pedisse: eu quero voltar à Tua presença, Jesus. Eu quero voltar à Tua presença, Jesus. Quero voltar à Tua presença, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Se todos já estamos em aliança com Deus, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te guardar, que o Senhor possa prosperar o teu caminho, que o Senhor possa te conduzir à salvação, que o Senhor não te deixe resvalar nem para a direita ou para a esquerda, que o Senhor te firme na fé, que o Senhor renove o seu desejo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê forças para superar as dificuldades da vida, que o Senhor enxugue as suas lágrimas, que o Senhor cure as áreas necessárias, que o Senhor te dê fortalecimento espiritual, emocional, e que o Senhor Jesus, no final da tua vida, possa te coroar com a vida eterna. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Agradecidos. Amém. Amém. Graças a Deus. Podemos assentar.